Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Um personagem muito importante do Antigo Testamento é o rei Davi e também seu filho Salomão, a quem se atribuem muitos livros do Antigo Testamento, né, o sábio, grande figura de sábio do Antigo Testamento. E é muito emblemática aquele cena, aquele momento na sua vida, depois que morreu Davi e ele subiu ao trono, e que Deus lhe concedeu um pedido. Pede o que desejas e eu te darei. Como que bem, agora tu vais ter essa incumbência tão importante de governar o meu povo escolhido. Escolhe aí alguma coisa, algum dom, pode pedir. E ele era jovem, muito jovem ainda, e tinha que governar aquele grande povo tão importante. E fez aquele pedido: dá, pois, ao teu servo um coração dócil, capaz de governar teu povo e de discernir entre o bem e o mal. O que pediu? Bem, acabei de ler aqui, um coração dócil. Outras traduções, há várias maneiras de se traduzir o hebraico, falam de um coração obediente, um coração entendido, que saiba discernir, que saiba ouvir. A tradução latina da Vulgata, cor docile, no latim, então, usa essa docilidade, né, como conceito já presente no latim. Mas no hebraico é o verbo chamar, que é um verbo que tem um pouco essa amplitude de significados, pode significar até o escutar, entender, obedecer. Fica um pouco ao redor desses três conceitos, né? Escutar, entender e obedecer. Daí o chamado tem a ver com o Shema Israel, que a gente conhece, né? Ouve Israel, Shema Israel, escuta Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus todo o teu coração. É o Shema, aquela fórmula de amar a Deus, né? Escuta, daí o verbo, né? E esse pedido, então, que eu saiba te ouvir, que eu saiba ser conduzido por ti, que eu saiba obedecer aos teus caminhos. E é um pedido muito feliz, é um pedido que agrada muito a Deus. Já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido e dou-te também o que não pediste, as riquezas e a glória, de tal modo que não haverá teu igual entre os reis durante toda a tua vida. Interessante, né? Deus gosta tanto do pedido que concede o que ele pediu e mais. Sabe? Podia ter pedido essas coisas, né? Que é um rei, vencer, ser glorioso nas guerras, nas batalhas, viver muitos anos e ser rico. Deus concede essas coisas todas de bandeja, de brinde, porque ele pediu o que ele pediu não foi pensando tanto em si, na sua glória, mas no bem do povo de Deus, e aquilo agradou muito a Deus. E o tema da nossa meditação, essa segunda meditação do nosso recolhimento, que é um tema casado com o primeiro, da sinceridade, é uma outra virtude, que é justamente a virtude da docilidade. Docilidade, que tem a ver, né? O sincero e dócil. O que significa ser dócil, diz o dicionário? A pessoa dócil é aquela fácil de conduzir, de guiar. Dócilis. Tem a ver, né, com dobrar, com aquele que é facilmente, tem a ver, vem do verbo docere, né? Facilmente ensinado. Também é parente do verbo ducere, de onde vem ex ducere, educar. Então, tem muito a ver, né? Aquela pessoa que é facilmente ensinada, conduzida. E por isso mesmo, talvez seja uma virtude nos nossos tempos, especialmente em baixa, a gente poderia pensar, né? Não é uma virtude muito valorizada. Quando as pessoas começam a ter direção espiritual comigo, a típica pergunta que eu faço na primeira conversa é pedir para que a pessoa pense quais são as suas três principais qualidades para uma próxima conversa, né?
Pergunta aí para tua mãe, para tua namorada, qual que é a minha principal qualidade e os meus 3 principais defeitos. E a pessoa pensa, umas fazem um trabalho um pouco mais de pesquisa, outras uma coisa mais simples. E eu não me lembro de alguém ter dito, padre, eu sou uma pessoa dócil. E nunca alguém, né, enxerga essa qualidade em si. Não sei, talvez porque a gente está treinado um pouco a não encarar isso muito como uma qualidade. A docilidade pode parecer uma qualidade dos fracos, né? Daquela pessoa que não tem personalidade. A gente fala, né, Maria vai com as outras, que não tem ideias próprias, então tem que seguir o que os outros falam. Pode parecer algo um pouco abaixo da nossa dignidade humana, a docilidade. E, de fato, poderia ser algo assim. Me marcou lendo esse livro Cisnes Selvagens, 3 gerações de uma avó, a mãe e uma filha na China, e a escritora, que no caso é a neta ou a filha, Yung Shang. Ela era adolescente na época da Revolução Cultural Chinesa, e ela viveu, nasceu ali, os pais fizeram a revolução junto ao Mao Tse-tung, e ela era adolescente quando se deu a Revolução Cultural, que foi uma revolução toda baseada nos adolescentes. Mao Tse-tung queria se isolar no poder, e por isso queria, de alguma maneira, despedaçar o Partido Comunista, para ele se isolar como líder supremo, sem ter outras lideranças minimamente fortes perto dele. E explica aí a Yung Shang, viu os garotos e as garotas na adolescência e no início da vida adulta com seus agentes ideais para isso. Eles tinham sido criados no fanático culto da personalidade de Mao e na doutrina militante da luta de classes. Eram dotados das qualidades da juventude, rebeldes, destemidos, ávidos por lutar por uma causa justa, sedentos de aventura e ação, e também irresponsáveis, ignorantes e fáceis de manipular, e inclinados à violência. Só eles podiam dar a Mao a imensa força que ele precisava para aterrorizar toda a sociedade e criar um caos que abalasse e depois despedaçasse os alicerces do partido. Um slogan resumia a missão dos guardas vermelhos: juramos desencadear uma guerra sangrenta contra quem ousar resistir à Revolução Cultural, quem ousar se opor ao presidente Mao. E é terrível, né, as barbaridades que fazem durante aqueles anos, que vai narrando essa escritora, e é de fato algo lamentável, né, ver como de fato aqueles guris se achavam muito rebeldes, né, revolucionários, agora é tudo diferente, nós vamos mudar tudo, mas no fundo estavam sendo pura massa de manobra, os famosos idiotas úteis, né, que são manipulados conforme convém. Então, claro, isso aí não é digno, né, que a gente seja manipulado e se deixar levar aí como de um lado para o outro. Agora, a verdadeira autonomia saudável, portanto, não é meramente ser violento, enfrentar toda forma de autoridade, mas é dirigir-me ao bem, dirigir-me aonde de fato eu quero ir. Isso, em geral, vai exigir que eu seja capaz de fazer muitas coisas que, quem sabe, na hora eu não quereria fazer. Vai exigir que eu saiba me deixar guiar por outros, que eu aprenda muitas coisas que ainda não sei, que eu desenvolva habilidades que ainda me faltam. Portanto, a docilidade, a gente já vai vendo, não é uma espécie de autoanulação. Pelo contrário, né, é a potencialização de todas as nossas qualidades e virtudes. Interessante uma palestra desse literato brasileiro, Bruno Tonentino, e falando, por exemplo, da Semana da Arte Moderna, e falando o que produziu aquele período ali de literatura, não ficou nada, porque era uma ânsia assim, de novidade, vazia, de reinventar o português. E ele dizia, olha, a arte se cria da arte, né? E, lógico, ele depois dava palestras sobre a originalidade de uma Clarice Lispector, de um Drummond de Andrade, e claro, né, a arte exige algo de originalidade. Mas essa coisa de criar tudo do zero, isso não gera nada de útil, de belo, de valoroso, né? A arte se cria da arte, dizia, né, o Bruno Tonentino. Então, é algo que exige muito esforço, chegar a produzir, a fazer o que eu quero realmente fazer, não só sair, né, fazendo o que me dá na teia, vou aprendo a tocar esse instrumento aqui, mas não quero me ater a essas regras, não quero me ater a essas escalas, às vezes eu, quando fazia, né, aula de teclado lá, minha mãe sempre gostou de tocar teclado, nos pôs todos os filhos ali em umas aulas, era chato, né, ficar fazendo aquela escalinha de dó, de sol, eu quero soltar aqui, me expressar livremente, mas é lógico, né, quando eu fazia isso, saía um barulho ali completamente sem sentido,
para eu ser capaz de expressar algo meu e novo, primeiro eu tenho que realmente, né, ganhar agilidade nos dedos, aprender a harmonia das escalas. Eu tenho que, para que eu possa criar, primeiro eu tenho que aprender. A frase famosa na AMAN, na Academia Militar de Agulhas Negras: cadetes, ides mandar, aprender a obedecer. Vocês vão a hora vocês têm que obedecer. Para depois mandar bem, é preciso saber obedecer bem. Toda a coisa das artes marciais, né? Toda essa coisa da força, do autodomínio, que exige muito, portanto, disciplina, exige muito obedecer o mestre. E a vida cristã não é diferente. Para a gente chegar a avançar espiritualmente, é preciso muita docilidade. Docilidade a Deus. A santidade cristã quase que se define por aí, por essa docilidade a Deus. Então, vamos aprofundar um pouco nisso, quem sabe pegando esses 3 âmbitos de significado do verbo chamar, justamente, né, escutar, entender, obedecer. Ao mesmo tempo que pedimos a Deus, né, queremos que também o nosso coração albergue esse pedido, esse desejo de Salomão, que tanto agradou a Deus, que a gente saia dessa reflexão, dessa nossa meditação, pedindo: Senhor, faça-me dócil, né, me dá um coração dócil, para me deixar guiar por Ti. Então, primeiro, esse escutar, como a gente já falou, é uma virtude que tem muito a ver com o aprendizado, a capacidade de aprender, o aprendizado. São Tomás fala dela como parte integrante da prudência, que é a pessoa que se deixa ensinar, que consegue absorver o conhecimento. Portanto, tem a ver com a nossa inteligência, mas não se trata apenas de uma virtude intelectual, também é uma virtude que tem a ver com a vontade. Eu diria, sobretudo, pode ser barrada por esses 2 vícios, né, que são o orgulho e o comodismo. Uma pessoa pode ter dificuldade de aprender matemática, sei lá, porque tem algumas pessoas que têm mais facilidade do que outras, mas às vezes a gente pode não aprender algo por orgulho, porque quem é essa pessoa para que ela me ensinar alguma coisa, achar que ela tem que, então eu me fecho, ou por preguiça, porque dá trabalho, né? Eu vou ter que pegar e ficar escutando e pôr atenção, não estou afim, né? Eu prefiro me distrair com alguma outra coisa. Você vê que a pessoa não é dócil, ela não está escutando, porque escutar exige um esforço, portanto, vencer a preguiça, exige uma diligência, e também exige humildade. Quando a gente está convencido que alguém não tem nada a me acrescentar, porque eu já sei tudo, o Padre Manuel falava outro dia no encontro com padres, o problema dos seminaristas de hoje é que eles não têm mais nada a aprender, eles já sabem tudo. Dizia, né, com ironia, porque já viram na internet, né? Não, já sei, na internet eu já sei, isso aí é teologia da libertação, isso aqui é conservadorismo, isso aqui é tradicionalismo tal. Então o cara usa ali umas frases, umas expressões, uns rótulos, né, que ele leu ali numa postagem do Twitter, e com aquilo ele já se vira nas redes sociais, né, um pouco dando a entender que conhece, esgotou os assuntos, essa atitude do sabichão, né, que é lamentável, né, e a pessoa acha que já sabe tudo, o mundo não tem mais nada a lhe ensinar, porque ela já... E às vezes pessoas, sei lá, adolescentes já têm uma atitude assim, o que é algo bastante absurdo, né, e fecha a pessoa para aprender, para absorver conhecimentos novos, É bonito, né? Como uma pessoa virtuosa está sempre aberta a aprender mais, especialmente dos mais velhos. Rio de Janeiro, interessante, né? A cultura das altas rodas do samba, como tem essa coisa da tradição, dos grandes sambistas de outrora e uma veneração pelos mais velhos. Tem âmbitos da cultura que se valoriza especialmente os mais velhos. E é algo que o Papa tem falado também, com alguma frequência, né, dos mais jovens, de saber aprender da sabedoria dos mais velhos. Então é bom que a gente pense nisso, né? Eu tenho isso daí, como é que eu tenho, eu sou bom de escutar as pessoas, eu sou bom de aprender delas, eu olho para alguém sabendo que essa pessoa, independente da origem, dos estudos acadêmicos, ela tem muita sabedoria para me ensinar, né? Se eu sei escutar, se eu sei ter os ouvidos abertos, né? Se eu sei ter essa docilidade de coração. Então, essa é uma primeira atitude. Depois, o entender. Por vezes se critica
os sistemas educacionais, os colégios, algumas matérias, algum professor, e dizendo, isso aqui é decoreba, pura decoreba, só decorar uns dados ali, como que um certo desprezo de algo, uma coisa que não exige a inteligência. E, bem, é verdade que seria ingenuidade pensar que não é preciso decorar nada para aprender as coisas. A gente tem que decorar uma série de dados, não tem jeito, né? Tem que memorizar, sem a memória a gente não faz nada, né? Mas também a realidade é que não basta, né, ficar num mero registro da memória das coisas, mas é importante debruçar-se sobre elas, pesquisando, olhando mais dentro delas e tentando enxergar as inter-relações, as causalidades profundas. Ciência é o conhecimento certo pelas causas, é uma tradição, uma definição tradicional, né? Pelas causas. Por que isso que causou? É assim, tá, mas por quê, né? Querer entender as coisas. A inteligência, a gente falava numa outra meditação recentemente, intus legere, ler dentro, né? Ler dentro da realidade. E é importante a docilidade também nesse segundo aspecto do entender. É uma certa continuidade do primeiro, né? Isso entrou no meu ouvido, mas agora eu preciso encaixar aqui nas minhas categorias mentais, que eu entenda com uma certa profundidade, né? Não seja só ali um dado superficial, mas algo que eu me debruço intelectualmente sobre aquilo, esse ouvir mais profundo, que transforma aqui, bem, uma mera informação em autêntica sabedoria. E é bom que a gente busque também essa abertura num grau mais profundo. Deixar-se conduzir por alguma ideia, ver onde é que aquilo leva, não rejeitar algo que não bate muito com as minhas convicções de cara, né? E pensar, poxa, isso aqui vem de uma boa fonte, deve me levar para a sabedoria, tem algo aqui que eu possa aprender disso, deixa eu tentar entender esse assunto. Deixa eu tentar entender por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo, por que o Evangelho fala tal coisa, por que a igreja fala tal coisa, por que o meu pai me deu esse conselho. Mas não parece absurdo. Olha, pode até ser absurdo, né? Pode até ser, mas não será que... Pelo menos deixa eu tentar entender. Se vale isso para nossos pais e amigos que nos amam, que nos querem bem, pois quanto mais com Deus, né? As grandes batalhas do nosso coração, dessa docilidade, está em aceitar a nossa vida com os seus problemas, a realidade, as circunstâncias atuais, com o confinamento, com o que for, que não me agradam por isso e por aquilo, mas ao invés de ficar assim, esperneando, é bom que a gente pense, o que Deus quer que eu tire isso? O que eu posso aprender? Que virtude que me falta que agora, quem sabe, é a especial ocasião para desenvolver? Isso é um coração dócil, né? Que tenta entender na medida das suas possibilidades. Nem sempre a gente vai entender tudo, né? Pelo menos não na hora, quem sabe com o tempo. Mas o coração dócil é aquele que se deixa conduzir para tentar entender e assimilar as coisas. Ajuda muito o pedir conselho, ajuda muito isso na direção espiritual, como falava há pouco, né? São José Maria fala disso em Caminho. Essa trepidação do teu espírito, a tentação que te envolve é como uma venda sobre os olhos da tua alma. Estás às escuras. Não te empenhes em andar só, porque sozinho cairás. Vai ter com o teu diretor, com o teu superior, e ele te fará ouvir aquelas palavras do arcanjo Rafael a Tobias. Forte ânimo esto, et in proximo est ut a Deo cureis. Tem coragem, que em breve te curará Deus. Se obediente, cairão as escamas, cairá a venda dos teus olhos, e Deus te encherá de graça e de paz. Interessante, né? Vou falar com o meu diretor espiritual, vou, né, buscar um sacerdote, ir na confissão, vou buscar uma pessoa amiga minha e pedir, olha, não estou entendendo o que eu deveria fazer nessa circunstância com os meus pais, nas brigas, ou no casamento, ou com os filhos, sei lá, né? Cada um nas suas circunstâncias, mas pôr os meios para entender melhor, para ajustar a nossa atitude diante da realidade, ao invés de simplesmente repeli-la e rebelar-se. A docilidade de quem quer entender. São José Maria falava de fazer próprias as indicações. Quando me dão uma ideia, olha, faz isso, faz aquilo. Não obedecer também, nem se rebelar, nem obedecer de forma meramente mecânica ou voluntarista, mas, bem, o que está de trás? Por que essa pessoa me deu esse conselho? Qual que é? Porque eu tenho que ser em humildade, no fundo, acho que é isso, né? Ou porque eu tenho que desenvolver essa virtude aqui que
não posso ser assim tão superficial, eu teria que adquirir esse hábito da leitura espiritual, né? Recentemente dei a meditação sobre leitura espiritual, isso que vai ser importante para mim. Deixa eu entender por que isso aqui é importante. Deixar-se conduzir. Esse é o esforço do entender, da docilidade, deixar-se conduzir interiormente. E que depois vai se traduzir também no exterior, né? No exterior. A imaginação cristã atribui aos anjos maus aquelas palavras non serviam, não servirei. Ao contrário, que o Evangelho coloca, né, naquele povo que se rebelava contra o seu rei, na parábola que conta Jesus, não serviremos, né? E assim são os demônios, os anjos maus. E ao contrário, né, os anjos bons, e com eles queremos também nós, dizer serviam, servirei a Deus, vou fazer o que Deus espera de mim, quero seguir os caminhos do Senhor. E assim a gente chega nessa terceira e última parte ou dimensão da docilidade, que são as obras, do escutar, entender e depois, então, põe em prática, né? O input e o output, né? Primeiro entra e aí eu entendo, e aí eu sou capaz agora de realizar, porque eu ouvi, porque eu absorvi com profundidade. E a docilidade não será docilidade se não chega nessa terceira etapa, não é verdade? Caso contrário, seria, sei lá, educação ou mera política, né? Para não deixar o outro chateado, eu escuto ali, ele fala, mas depois eu esqueço as coisas todas que ele falou, porque eu não vou, quem é ele para achar que pode mandar em mim? Não sei, né? Pelo motivo que for, escuto, entra por um ouvido, sai pelo outro. Não, eu absorvo aquilo profundamente e depois levo na prática. Diz Jesus, não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem que se salva? Não quem diz belas orações, mas quem faz a vontade de Deus. Preciso, portanto, fazer a vontade de Deus. Levar à prática. Quem me ama, quem guarda os mandamentos, esse é quem me ama, diz Jesus, né? Não quem fala, mas quem faz. Quem cumpre os mandamentos. E é o exemplo que ele nos dá também, sobretudo nesse momento mais dramático da batalha pela docilidade na vida de Cristo, que é a sua oração no Horto das Oliveiras, na véspera da sua paixão, em que sente toda a sua humanidade se rebelar diante do sofrimento da cruz e não quer a cruz e pede a Deus que atire, né? Pede ao Pai que atire do seu caminho. Tudo é possível, Pai, afasta de mim este cálice. Mas completa a oração dizendo, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Deus não vai afastar aquele cálice dele, ele vai beber o cálice até a última gota, vai viver, né, a paixão com todo o seu sofrimento e vai fazer aquilo livremente, abraçando a vontade do Pai. Porque é interessante, antes ele viveu a batalha da oração para identificar a sua vontade com a tua. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quero aquilo que eu não quero. Interessante, né? Eu quero aquilo que tu queres. E por mais que uma parte de mim não queira, eu decido querer, eu decido o que eu quero, eu decido seguir esse caminho. E é o exemplo máximo, né? A redenção de Cristo se fez assim como o pecado entrou pela desobediência do primeiro homem, da primeira mulher, a redenção veio pela obediência do novo primeiro homem, né? Do novo Adão. E essa é a batalha da nossa vida também. Por isso diz o salmista, as ordens do Senhor são justas, alegram o coração, os mandamentos do Senhor são retos, iluminam os olhos. Na medida que a gente se deixa levar, por mais que a gente tenha que alguma hora abraçar a cruz, abraçar o que eu não queria, estudar agora, ou abrir mão dessa comida, mas que depois que eu abraço, faço o sacrifício, depois daquilo da morte vem a ressurreição. Quem buscar salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim vai encontrá-la. Depois da tristeza e a dor da Sexta-feira Santa, a alegria e a vida da Páscoa, a liberdade. Sempre, né, com a docilidade a Deus, vem a eficácia. O que não é um anular-se, um morrer-se por morrer e acabar, mas é um realizar as coisas grandes que Deus tem prevista para nós. Quantos exemplos, né, da Bíblia, da eficácia da docilidade, da obediência, o leproso Naamã, que o profeta Eliseu lhe mandou para se curar, que se banhasse 7 vezes no Rio Jordão, e aquilo lhe pareceu um conselho absurdo, porque esse riozinho aqui
não serve para nada, né? Os filhos lá são muito melhores. Mas me convenceram, bem, olha, seja dócil, né? Se não tivesse mandado coisas difíceis, tu as farias. Quanto mais algo tão simples, né? Vai que dá, né? Um pouco assim, né? Seja um pouco mais humilde, vai. Dobra um pouco o teu orgulho. E ele de fato dobra e faz, toma os banhos e se cura. Porque foi dócil, porque não é... A eficácia não está a ser capaz de equilibrar e se concentrar e fazer uma coisa mega difícil, mas não ser dócil a Deus, porque a eficácia está em Deus. E Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. A grande barreira não é a minha falta de concentração ou de força física ou mental, sei lá, né? Mas é o meu orgulho. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes, porque são dóceis. Essa humildade prática da docilidade abre o canal para a graça de Deus nos transformar. A pesca milagrosa, né, que se repete também depois da ressurreição do Senhor. Lançai a rede ao lado direito da barca, encontrareis. E eles lançam depois a noite inteira sem pegar peixes, e aí pegam uma grande multidão de peixes, porque obedecem. Verbo autem tu laxaborrete, na tua palavra lançarei as redes, porque tu estás mandando. Confio que agora vai dar certo. Dizia Madre Teresa de Calcutá, eu sou um simples lápis nas mãos de Deus, o que faço é somente me deixar guiar. Como que respondendo das coisas grandes que Deus fazia através dela, que realizava na sua vida, e impressionante, né, tudo que fez no seu tempo de vida, essa freira, e dizia, não com, sei lá, uma espécie de enganar-se, mas com os santos, é real isso, né? Sem mim nada podeis fazer, mas aquele que permanece em mim, eu nele, se dá muito fruto de Jesus. A graça de Deus dá o seu fruto. Se encontra em nós o canal da docilidade. Se encontra em nós essa docilidade do instrumento que vai para lá, um pincel que não trava, uma caneta que não... Né, tu vai e ele é dócil, né? Ele é suave, ele se deixa conduzir como um bom bailarino, né? Uma dançarina que tu conduz, e aquilo é como que algo natural, porque existe toda uma leveza, uma docilidade. Interessante a biografia da Madre Angélica, fundadora desse canal católico americano, o EWTN, que também, né, interessante como veio lá, conferência episcopal americana, de bispos, tentando fazer um canal católico, uma grana violenta, deu errado, né? Mas veio essa freira que não tinha um tostão, que não tinha nenhuma estrutura, nem conhecidos, mas sentiu que Deus lhe pedia para fazer aquilo e foi fazendo sem dinheiro, sem nada, pediu um empréstimo aqui, tentou não sei o quê. No princípio, a programação era ela diante da câmera durante 4 horas seguidas, né, falando ali, uma coisa que não pode dar certo. Pois deu, né? Foi a coisa que deu certo e de uma maneira impressionante, né? O maior canal católico que existe, né? E ela dizia, olha, a graça de Deus é a mesma, só Deus precisa de pessoas dispostas a fazer o ridículo, ela falava assim, né? Eu estava disposta a fazer uma coisa absurda, pô, mas isso aqui é absurdo. Mas sei lá, que era a vontade de Deus, então, como Naamã, que disposto a tomar os 7 banhos, e aquilo dá certo, né? E é eficaz. E assim também na nossa vida. Como foi na vida de Nossa Senhora? Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. Eis aqui, escravo do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Deus reserva, como bom artista, resolve os melhores pincéis para as obras mais importantes, para as obras mais grandiosas. E Nosso Senhor quis fazer nessa obra da nossa redenção através desse pincel maravilhoso que é a Santíssima Virgem, escrava do Senhor, totalmente dócil, totalmente entregue nas mãos de Deus. Então, que bom que nos inspiremos com o seu exemplo e peçamos a ela que nos ajude a ser cada dia mais dóceis nas mãos de Nosso Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.